Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, Thiago Roberto Finanças, seguindo o nosso projeto de carteira pública. Hoje vou apresentar para vocês as ações, os ativos que eu escolhi para colocar na nossa carteira pública e vou analisar, vou mostrar a tela para vocês, uma rápida análise de cada ativo para você saber como é que vai ser esses ativos na nossa carteira, fechou? Então, já fica aqui no vídeo, assista até o final, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos nessa nossa trajetória de investimentos aqui nessa carteira pública. Fechou? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, como eu já venho falando aí nos vídeos anteriores, vou deixar o card aqui em cima para você acompanhar. Hoje a gente vai trazer aí os ativos que eu escolhi para a gente colocar na nossa carteira de investimento público, que a gente vai acompanhar aí durante esse ano de 2026, tá? Os essenciais que eu quero relembrar para vocês é que a gente vai investir aí uma média de R$ 500 todo mês e eu escolhi que fosse 30% fundos imobiliários para ter uma renda mensal já no primeiro mês e 70% de ações. Então eu fui fazendo os cálculos aqui ontem para entender quantos ativos, né, necessariamente vai dar para cada um desses percentuais que eu defini. Então, para fundos imobiliários vai dar 2 ativos, então 2 fundos imobiliários eu escolhi e 4 ações. Né? Então, dois ativos de fundos imobiliários dentro de 6 ativos de investimentos vai dar mais ou menos 33%, e os outros 67% vai ser os outros 4 investimentos, que são 4 ações, tá? E pegando os R$ 500 e dividindo isso por 6 ativos, vai dar R$ 83,33 para cada investimento, que é o que a gente vai fazer na média todo mês. Óbvio que pelo valor de cada ativo, não necessariamente vai ser o valor fechado de R$ 83,33. Mas na medida que a gente for postando os vídeos, você vai entender como é que isso vai funcionar. Fechou? Além de ter planejado nessa parte, eu também decidi seguir uma linha de pensamento que o Barsi ensina muito, né? O Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Se você não conhece ainda o Luiz Barsi, eu posso gravar um vídeo aqui contando um pouco da história dele. Deixa aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo para você conhecer a história do Luiz Barsi, que é uma grande inspiração para a gente que investe na Bolsa. O que é que ele ensina? Ele ensina a metodologia BEST, que é a sigla de alguns setores da economia que ele, né, ao longo dos seus mais de 50 anos de investidor, ele identificou como setores perenes, que são setores que, apesar da economia indo bem ou indo mal, esses setores eles têm um resultado, né, significativo dentro da Bolsa de Valores aqui na economia brasileira. Essas siglas, né, BEST, ele colocou, né, formou essa sigla para identificar os setores perenes, né, que ele identificou na economia brasileira como B de bancos, E de energia, S de seguros e saneamentos, né? E o T de telecomunicações. Então, esses setores são os setores que eu vou analisar para, né, decidir os investimentos que eu vou fazer. Como o Luiz Barsi é a grande referência brasileira em investimentos, seguir a sua metodologia me dá uma garantia, né, de um resultado positivo, né? Óbvio que dentro desses setores, cada um precisa escolher e analisar as empresas que estão dentro desses setores. Não é porque é uns setores perenes, né, que o Luiz Barsi identificou, que não vai ter empresas que não sejam, né, que não sejam ruins. Vai ter empresas dentro desses setores que vêm com resultados ruins. E aí você precisa analisar o quê? As melhores. E escolher as melhores que fazem sentido para a sua estratégia de investimentos, que vem ao longo do tempo trazendo algum resultado, e é isso que a gente analisou e escolheu os investimentos dentro dessa filosofia de pensamento de investimento do Luiz Barsi, tá? E aí dentro desses setores existem várias empresas, né? Mas o que foi que eu fiz? Eu analisei algumas, né? Dentro de bancos, o que é que eu olhei? Eu olhei Banco do Brasil, analisei Bradesco, analisei Itaú, analisei Santander. Em energias, eu analisei a Taesa e analisei a Neoenergia. Em seguros, eu analisei Caixa Econômica e Banco do Brasil.
Saneamentos eu decidi não analisar. E em telecomunicações eu analisei a TIM e a Vivo, ok? E aí dentro dessa análise a gente escolheu os investimentos que eu vou já mostrar aqui na tela um pouco. E em fundos imobiliários, né, eu escolhi o MXRF11 e o VIUR11. Esse código que eu falei, né, se chama ticker, é o nome, né, do investimento do ativo que você vai fazer. Então, dentro da bolsa, nos próximos vídeos, quando eu for mostrar o investimento na prática, a gente encontra o investimento através desse código, que é o ticker, é o nome do investimento, tá? A sigla que denomina o investimento. Então, você vai aprender isso aqui também com a gente, tá? Além disso, também, dentro das ações, a gente tem os tipos de ações, né? Que são as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações units. Então, qual é a diferença entre elas, né? As ordinárias, né, ações ordinárias, que também são ações ON, são ações que têm o ticker que termina com o número 3. Então, por exemplo, o BBSE3, que é BB Seguridade, né? É as ações de seguro do Banco do Brasil. E tem, o que é que essas ações ordinárias têm? Elas são ações ordinárias que quem tem, né, quem tem essas ações, quem compra essas ações, vai ter ali voto nas assembleias das empresas para tomar decisões. As ações preferenciais, que são as ações PN, elas têm a sigla, né, no seu ticker, termina com o número 4, como PETR4, que é as ações Petrobras, as ações da Petrobras que são preferenciais. E qual é a característica dessa ação? Essa ação preferencial, ela tem preferência em receber os dividendos que as empresas pagam. Então, quando eu vou analisar, eu tenho um olhar em rendimento, em dividendos, eu vou sempre estar olhando primeiro as ações preferenciais para escolher para a minha carteira. Eu só vou escolher uma ação ordinária se aquela empresa não tiver ações preferenciais, tá? E ainda tem as ações units, que é a junção dessas duas ações. Ela tanto é ordinária quanto preferencial, e na maioria dos casos, essas ações units elas têm um valor maior do que as ações ordinárias e preferenciais e também pagam um valor maior de rendimentos. É uma ação também que eu gosto de olhar e gosto de ter na carteira. Obviamente que nem todas as empresas têm essas ações units. Então, beleza, agora, dada essa explicação, eu quero mostrar na tela um pouco das análises dos investimentos que eu escolhi para você ver, né, mais ou menos ali de forma básica o que analisar num investimento para você escolher e colocar na sua carteira. Então, bora para a tela. Vamos aqui trazer os investimentos, né, que a gente escolheu para a nossa carteira de investimentos público, né? Então, a gente vai começar aqui por bancos, onde a gente escolheu o BBDC4, que é o Bradesco. Então, esse ticker aqui é o nome da ação, né? Se termina com 4, é uma ação preferencial. E aqui, esse site, que é o Status Invest, é um site que eu indico você também entrar, que aqui ele mostra a análise de vários tipos de ativo. E das ações e dos fundos imobiliários, eu utilizei aqui o Status Invest para fazer uma análise, porque ele traz os indicadores aí desse investimento. Vou trazer aqui algumas coisas básicas, depois eu trago um vídeo mostrando mais aprofundado esse site, como você pode utilizar para analisar outros indicadores da empresa, tá? Mas aqui, inicialmente, você consegue ver o preço da ação, R$ 18,40, mostra o valor mínimo que essa ação chegou a ter nas últimas 52 semanas, R$ 10,64. Mostra a máxima que essa ação chegou de valor, R$ 19,65. E esse indicador, que é o Dividend Yield, mostra quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Então, o Bradesco pagou R$ 1,41 por ação nos últimos 12 meses. E teve uma valorização de 70% nos últimos 12 meses. E nesse mês de janeiro, já teve aí uma valorização de 0,99%, ok? Vamos aqui para o setor de energia. A gente escolheu a Taesa, que é uma distribuidora de energia que tem aqui no Brasil, e ela faz parte de energia. E o ticker, né, o código dessa ação é
TAEE11. Então a gente chama de TAI 11. 11 por quê? Porque ela é uma ação do tipo unit, que a gente explicou anteriormente, né? Ela tanto é ordinária quanto preferencial. Então ela chegou a ter um valor aqui de hoje, né? R$ 40,10. Teve uma mínima de R$ 30,02 nas últimas 52 semanas e uma máxima de R$ 45. E ela pagou de dividendos R$ 3,22 nos últimos 12 meses e uma valorização nos últimos 12 meses de 31%. A gente escolheu no setor de bancos, no setor de seguros, esta ação, que é a BB Seguridade. Ele tem um ticker que se chama BBSE3, por terminar com o 3, né? Ela é uma ação ordinária. E aqui o valor atual dela está em R$ 34,80. Chegou a uma mínima de R$ 31,60 e uma máxima de R$ 40,42 nas últimas 52 semanas. Pagou R$ 4,26 de dividendos nos últimos 12 meses. E nos últimos 12 meses teve uma valorização de R$ 5,90, não, de 5,90% de valorização nos últimos 12 meses. No setor de telecomunicações, deixa eu selecionar aqui. No setor de telecomunicações, né, seguindo lá a metodologia do BARS, a gente escolheu a Vivo, que é a Telefônica Brasil. O código dela é VIVT3, então ela é uma ação ordinária, ok? E ela está com o valor atual de R$ 33,45, né? Isso no dia 13 de janeiro de 2026. Tem um valor, chegou a ter um valor mínimo de R$ 22,40 e uma máxima de R$ 35,43 nas últimas 52 semanas. Pagou de dividendos para os acionistas R$ 1,30 nos últimos 12 meses e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 49,33%. Vamos aqui mostrar, né, os fundos imobiliários que a gente escolheu para a nossa carteira pública. Os fundos imobiliários, né, depois eu trago um vídeo explicando melhor para vocês, mas os fundos imobiliários é um tipo de investimento, como o próprio nome já diz, onde o investimento é direcionado para o setor imobiliário brasileiro. Então, os fundos imobiliários é um fundo de vários recursos, de vários investidores, que é gerido aí por uma empresa, e essa empresa vai pegar esse capital, esse fundo, né, de investimentos e investir no setor imobiliário. Ele vai comprar um imóvel para depois vender e ter lucro, vai comprar um imóvel para alugar e ter lucro dos aluguéis, ou vai comprar um terreno, construir um imóvel e vai vender esse imóvel para ter ganho na venda desse imóvel, que aí pode ser prédios, galpões, hospitais, shopping centers. Então vai ter de todos os tipos fundos imobiliários, tá? E os fundos imobiliários, eles pagam rendimentos mensais através aí dessas movimentações, principalmente dos aluguéis dos imóveis que eles alugam, né, para terceiros. E aí, quem tem um investimento em fundo imobiliário vai receber parte desses aluguéis. Os aluguéis vai ser de acordo com a quantidade de cotas, que é um pedacinho do fundo imobiliário, que você possuir. Então, quanto mais cotas você tiver, mais cotas você comprar, mais rendimentos você vai receber dos aluguéis. Dito isso, a gente escolheu aqui o MXRF11 para colocar na nossa carteira e atualmente esse fundo imobiliário está com um valor de R$ 9,50, teve uma mínima de R$ 8,12 e uma máxima de R$ 9,66 nas últimas 52 semanas. E de rendimento foi pago R$ 1,17 por cota nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses também, esse fundo imobiliário teve uma valorização de 13,91%. O outro fundo imobiliário que a gente decidiu colocar na carteira é o VIUR11, que está com o valor atual de R$ 5,98, uma mínima de R$ 4,57 e uma máxima de R$ 6,48 nos últimos 12 meses, e um rendimento pago de 82 centavos por cota nos últimos 12 meses. E nos mesmos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário teve uma valorização de 25,63%. Então, esses dois fundos imobiliários, junto com as outras 4 ações, vai compor a nossa carteira pública de investimentos.
Então, pessoal, mostrei aí para vocês as ações, os ativos que eu escolhi para nossa carteira pública. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão do que eu possa trazer alguma explicação mais aprofundada? Você já sabe. Deixa aqui nos comentários, beleza? No próximo vídeo, a gente já vai trazer aí eu investindo nesses ativos, mostrando ali dentro da corretora como fazendo esses investimentos, né? Mostrando para você a alocação que eu vou colocar em cada ativo, para você entender na prática como é que faz ali o beabá do investimento, tá bom? O que é que você achou do vídeo? Curtiu? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e acompanhe a gente nesse projeto de carteira pública de investimento, ensinando você a investir na prática, beleza? Até o próximo vídeo.